A atividade humana tem sido responsável pela extinção de inúmeras espécies animais ao longo da história. Desde o mamute lanoso na Europa até o gliptodonte nas Américas e diversos gigantes da fauna australiana. A presença humana, seja através da caça ou a simples dominação, desencadeou uma onda de extinção da megafauna em todas as partes do globo. Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos 6 animais que os cientistas estão tentando trazer de volta da extinção. Quer saber quais são eles? Antes, já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Uma nova zebra. O quagga, uma subespécie distinta da zebra das planícies, que outrora habitava o extremo sul do continente africano, era caracterizado por possuir listras somente na parte frontal de seu corpo, enquanto a porção posterior era de cor marrom. A extinção dessa subespécie foi causada pela caça desenfreada, culminando na morte do último indivíduo em 1883 no zoológico de Amsterdã. O objetivo do projeto Quagga é resgatar uma espécie perdida em um esforço para reparar os danos causados pela extinção humana. A ideia de recriar as quaggas por meio da reprodução seletiva foi proposta já na década de 1950. Em 1980, pesquisas sobre DNA mitocondrial reforçaram essa teoria, ao comprovar que o quagga é realmente uma subespécie da zebra das planícies. No ano de 1987, um grupo de 9 zebras foi escolhido e transportado para uma fazenda de criação especialmente projetada, localizada próxima a Hobson, na África do Sul. Assim, se deu o início do projeto de ressurreição do quagga. Desde então, mais zebras foram selecionadas por suas semelhanças com o quagga e incorporadas ao programa, exigindo uma expansão de projeto para acomodar a crescente população de zebras. Desde sua concepção, o projeto gerou inúmeros potros e as gerações subsequentes mostraram avanços promissores. Até o momento, 6 indivíduos se assemelham quase que completamente ao quagga original. Embora ainda não sejam considerados quaggas de fato, esses indivíduos receberam o nome de HAL quaggas: Henry, Fred, DJ-14, Nina J, FD-15 e Kumba, que são 6 zebras que representam a vanguarda desse projeto. O aurochs. No período Pleistoceno, que está compreendida de 2.580 a 11.700 anos atrás, uma espécie de bovino gigante conhecida como auroch habitava extensas áreas da Eurásia, norte da África e subcontinente indiano. Quando os primeiros sinais da civilização humana surgiram, a população de aurochs já havia diminuído drasticamente em relação ao seu ápice. No período romano, apenas os aurochs europeus persistiam. 1000 anos mais tarde, os últimos exemplares desta espécie se concentravam em uma pequena área florestal na Polônia. Em 1627, essa espécie se extinguiu completamente. Os primeiros esforços para ressuscitar os aurochs foram iniciados na década de 1930 por Heinz e Lutz Heck, que utilizaram técnicas de criação seletiva em bovinos modernos. Embora o resultado tenha sido intrigante, originou uma raça chamada gado Heck, que diferia bastante dos aurochs originais. Atualmente, diversas organizações estão empenhadas em trazer essa espécie extinta de volta à Terra. O programa Taurus e o projeto Taurus estão tentando reproduzir aurochs por meio de criação seletiva, enquanto a Fundação True Nature, através de seu projeto Urus, planeja utilizar edição genômica em sua abordagem. Acredita-se que reintroduzir essa espécie extinta nos ecossistemas europeus pode trazer benefícios para a fauna local, visto que os aurochs desempenhavam um papel-chave nesses habitats. Além disso, a presença desses gigantes pode tornar-se uma atração turística de grande interesse. Ibex de Pirineus. Considerada uma subespécie do ibex espanhol, foi levado à extinção por causa da caça excessiva nos séculos 19 e 20. Em 1999, Célia, a última fêmea conhecida desta espécie, foi capturada, marcada e um pedaço de seu tecido foi coletado antes de ser liberada de volta à natureza. Infelizmente, no ano seguinte, ela foi encontrada morta, vítima da queda de uma árvore. Em 2003, a partir do tecido coletado de Célia, cientistas realizaram um esforço pioneiro para cloná-la. Seu DNA foi introduzido em óvulos de cabras. Embora várias cabras tenham ficado grávidas, apenas uma levou a gestação até o final. O clone resultante nasceu com uma malformação pulmonar e sobreviveu por apenas 7 minutos.
Apesar do desfecho trágico para o clone, o experimento representou um marco significativo na tentativa de ressuscitar o Ibex de Pirineus. O desafio atual para os pesquisadores é que possuem apenas o DNA de uma fêmea Ibex. Para contornar essa limitação, os cientistas planejam criar clones futuros com a ajuda do Ibex espanhol do Sudeste, que é geneticamente similar. Esse procedimento resultaria em um híbrido que poderia ser então cruzado para produzir descendentes mais parecidos com o Ibex de Pirineus original. Pombo passageiro. A exploração comercial levou à extinção do pombo passageiro no começo do século XX. Antigamente, milhões desses pássaros enchiam os céus da América no Norte e agora esforços estão sendo feitos para trazê-los de volta. Entretanto, as dificuldades estão na ausência de DNA intacto da espécie, tornando a clonagem um método inviável para sua reprodução. A organização sem fins lucrativos Revive e Restore foca em identificar mutações genéticas responsáveis pelas diferenças fenotípicas entre o pombo passageiro e o seu parente mais próximo ainda existente, o pombo de rabo bandado. Através disso, o DNA deste último pode ser alterado para possuir características semelhantes às do pombo passageiro. O híbrido criado não seria uma réplica perfeita do pombo passageiro, mas seria quase idêntico à espécie original. O projeto está a todo vapor e o início da criação em cativeiro desses híbridos está planejada para 2024, com a intenção de soltar um número significativo dessas aves na natureza até 2030. O tilacino ou tigre da Tasmânia. Os tilacinos marsupiais, que uma vez povoaram a Austrália, Nova Guiné e Tasmânia, estavam em declínio antes mesmo da chegada dos europeus ao continente australiano. As medidas tomadas pelo governo australiano para proteger a espécie foram inadequadas e tardias. Em 1936, o tilacino foi oficialmente declarado protegido pelo governo da Tasmânia. Porém, 59 dias após essa decisão, Benjamin, o último exemplar conhecido da espécie, faleceu devido à negligência do zoológico de Hobart. Em 2017, foi divulgado que o genoma nuclear completo do tilacino havia sido decodificado. Andrew G. Pask, da Universidade de Melbourne, declarou que o próximo desafio seria construir um genoma funcional. Apesar de ser um processo que demanda bastante tempo e pesquisa, estima-se que uma tentativa concreta de ressuscitar o tilacino possa ser realizada em torno de 2027. Mamute lanoso. Ele, sem dúvida, é um tipo de elefante extinto e notavelmente famoso. Está sendo seriamente contemplado para a sua desextinção. Considerando a pré-história, a extinção do mamute lanoso é relativamente recente, ocorrendo por volta de 1650 a.C., mais de 1000 anos após a construção das pirâmides de Gizé. Por mais de 10 anos, grupos de pesquisa das nações como Japão e Rússia têm explorado como o mamute lanoso poderia ser revivido. Diversas abordagens foram sugeridas. O método e clonagem que precisaria de DNA do mamute ainda é inviável devido à falta de DNA suficiente. Apesar de mais DNA estar sendo descoberto frequentemente, principalmente devido ao degelo crescente do permafrost. Outra abordagem envolveria a utilização de inseminação artificial, como esperma de mamute e uma fêmea de elefante asiático como mãe. Uma terceira estratégia seria a transferência de genes do genoma do mamute para os genes de um elefante asiático. Independentemente do método que resulte em sucesso, se os projetos tiverem êxito, acredite-se que a reintrodução do mamute lanoso beneficiará o meio ambiente. Existe a teoria de que o animal poderia até mesmo auxiliar na reversão dos estragos causados pelo aquecimento global. Recentemente, uma reportagem da revista Newsweek sugeriu que esses animais extintos poderiam ser ressuscitados já em 2027. Ao explorar os avanços na ciência, vemos possibilidades fascinantes de trazer de volta à vida criaturas que já foram consideradas extintas para sempre. E você, o que acha dessa ideia? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.